Olá, seja bem-vindo então a essa primeira aula do sistema do Enneagrama numa linguagem mística. Estaremos então falando do perfeccionista, o tipo 1. Esse será dividido em 7 módulos. E o primeiro módulo estaremos tratando das asas, da motivação interna e do plano de voo. Seja bem-vindo. Lembrando sempre que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. O sistema do Enneagrama, numa linguagem mística, onde nós temos os 9 tipos, e o tipo 1 perfeccionista está do lado direito desse Enneagrama. E o que nós vamos tratar aqui? Do seu plano de voo. Cada tipo tem o seu plano de voo. O que é um plano de voo? É aquilo que é traçado para a sua caminhada, as suas ferramentas que são dadas a ele para que ele consiga galgar o seu objetivo. Então, lembrando mais uma vez, o sistema do Enneagrama, numa linguagem mística, tem como objetivo o autoconhecimento. E o Enneagrama, lembrando mais uma vez, ele vai dar o norte para aquele que busca o autoconhecimento. E aqui vamos tratar então do tipo 1, o perfeccionista, as suas características. Motivação básica do tipo 1 é ser perfeito. Isso precisa ser muito bem entendido, as pessoas não entendem e me pergunto sempre, por que a pessoa reage assim? Por que a pessoa é assim? Porque por mais que eu converse com ela, ela continua agindo dessa maneira. Porque a motivação básica é uma motivação intrínseca, isto é, uma compulsão interna, é uma movimentação momentânea, inesperada, um impulso, um ímpeto. Ele pode estar onde estiver, na montanha, no mar, no Tibete, na China, enfim, aonde ele estiver, como ele estiver, ele vai ser perfeito. É a motivação básica. Não é que ele vai estudar para ser perfeito, não é que ele vai ser educado para ser perfeito, e muito pelo contrário, ele vai ser perfeito. Isso é dele, é nato, é o dom que foi dado a ele para ele estar habitando nesse planeta. Qual o seu grande desafio? É perceber essas manifestações natas, transmutando em esses impulsos e emoções equilibradas. Aí é onde entra o eu observador. Então, o que o Enneagrama ensina? O que o Enneagrama mostra? Você expandir o eu observador. O eu observador vai dar a possibilidade de você expandir a sua consciência. Já no tipo 1, utilizar a sua perfeição exatamente para fazer a sua meta, para alcançar o seu objetivo no plano de voo. Vamos falar aqui então das asas do tipo 1, a resiliência. O perfeccionista, assim como todos os tipos, tem as asas. No plano de voo é dado essas ferramentas para serem utilizadas durante a sua caminhada. Para o perfeccionista, a asa está no número 9, que é o preservacionista. Ele é as características positivas, assertivos, objetivos e realizadores e eficazes. A outra asa é no tipo 2, o prestativo. É as características positivas, sendo carismáticos, voluntariosos e envolventes. Então vamos entender uma coisa. As asas nada mais é que uma ferramenta dada a todos os tipos para alinhar o seu objetivo. Então, no seu plano de voo, é dado que desses dois tipos podem ajudar e ajudam ao perfeccionista a alcançar o seu objetivo. Por quê? O perfeccionista, ele é racional, é um tipo racional, é um tipo perfeito, ele se acha perfeito, ele tem que ser perfeito. E as duas asas são emocionais, então ser assertivo, objetivo, realizadores, eficazes, tendo o tipo emocional. E o tipo 2, o prestativo, carismático, voluntários, envolventes, é o tipo 2, que é o tipo emocional. Então veja que coisa interessante que esse sistema traz. Toda vez que tem um tipo racional, ele tem a possibilidade de utilizar essas asas que são do tipo emocional para
alinhar, equilibrar a sua caminhada. Muitas vezes o perfeccionista, que é racional, ele se torna muito rígido, muito duro, muito exigente, e ele tem que ser, em alguns momentos, buscar a sua resiliência, a sua flexibilidade. Ser resiliente nada mais é que ser flexível na sua caminhada. É a história do bambu, né? Ele enverga, mas ele não quebra. Então, no plano de voo, para o tipo 1 perfeccionista, é dado as duas asas. Então, quando o perfeccionista já começa a sentir uma energia de muita rispidez, muito árida, né? Ele recorre a essas duas asas. Então, ele começa a ser mais objetivo, mais realizador, ele não deixa a perfeição perder o seu objetivo. Porque uma das características do perfeccionista é que ele tenta fazer as coisas com tanta perfeição que desiste no meio do caminho. Ele começa e acaba desistindo de tão perfeito que ele quer ser. E nesse momento ele usa as duas asas para aliviar essa tensão que ele tem na busca da sua expansão espiritual. Então, o prestativo e o preservacionista são duas ferramentas muito interessantes para que o tipo 1 possa alcançar o objetivo. Eu sempre explico assim, é como um avião que tem o seu plano de voo e de repente lá na frente existe uma turbulência. Ele já sabe disso, então ele precisa desviar da sua rota para depois voltar para a sua rota. Se faz necessário isso para que ele não perturbe, né, e não atrase, não perca, né, o seu direcionamento. E nesse momento ele vai para as características positivas do tipo 9, preservacionista, e do tipo 2, que é carismático, voluntarioso e envolvente. Voltando sempre a lembrar, as asas são o número anterior e o número posterior. Se você conhece um perfeccionista e acha que ele está muito rígido, está muito racional, procure então levá-lo para o tipo 9, tendo as características positivas do tipo 9 e as características positivas do prestativo. Ele vai para lá. Isso faz parte da regra do sistema. Ele não vai para outro lugar a não ser para o tipo 9, as características positivas, e para o tipo 2, as características positivas. Então, falamos aqui das asas do tipo 1, resiliência. Lembrando que isso é uma ferramenta maravilhosa para quem busca a expansão da consciência sendo perfeccionista. E agora passaremos então para o segundo módulo do tipo perfeccionista. Vamos passar para o seu equilíbrio. Até lá! E vamos então entrar nesse mundo maravilhoso do equilíbrio do tipo 1, o perfeccionista. E por que ele tem que ter o equilíbrio? Porque ele busca a sua expansão da consciência. E desse sistema do Enneagrama, da forma que ele foi idealizado, o perfeccionista ele vai buscar lá no tipo 7, o sonhador. Veja que coisa interessante, aqui no tipo 7, que está aqui do lado esquerdo, a flechinha. Pode ver que a flechinha sai do tipo 7 para o tipo 1, né? Então, o que está indicando aqui é que o perfeccionista, simbolicamente falando, ele vai remar contra a maré. Ele vai ter se esforçar, ele vai ter que fazer render, né, ao seu perfeccionismo para chegar no sonhador. Por isso que a flechinha, todo tipo tem a sua flechinha. Pode ver que todo o sistema do Enneagrama sempre tem uma flechinha apontando para algum tipo. Nesse caso, nós estamos falando do tipo 1, o perfeccionista, para o sonhador, o 7. Ele vai o quê? Utilizar as características positivas do 7, do tipo 7, que é o sonhador. Imaginamos então o perfeccionista ser criativo. Veja que coisa maravilhosa. Ele tem a perfeição, tudo que está na mão dele vai ser perfeito, e ele tendo uma criatividade.
o exemplo que eu dou aqui é de Santos Dumont. Santos Dumont, ele foi um criativo, porque ele materializou, né, o avião, mas se ele não tivesse a perfeição, provavelmente o avião não teria tido o sucesso que teve dentro desse projeto do Santos Dumont. Então, o Santos Dumont, um perfeccionista por natureza, senão ele não teria conseguido idealizar o avião com todas as suas características, fazer todos aqueles projetos, detalhes assim imagináveis, para que a sua criatividade pudesse se fazer presente. Então você tem um perfeccionista expandindo a sua consciência quando ele consegue ser criativo. Então imagine então os perfeccionistas conseguindo usar a sua perfeição na sua criatividade. Eles também vão conseguir expandir a sua consciência sendo bem-humorados. Como a gente brinca, as piadas deles vão ser perfeitas, então não acharemos algum defeito em suas piadas, mas o importante é que eles sejam bem-humorados. Quando eles contarem uma piada, ria, vale a pena estimulá-lo para ser bem-humorado. Improvisador, exatamente o que nós estamos falando. Ele tem que ser improvisador. Está no projeto, o projeto está seguindo, ele está vendo que a perfeição naquele projeto precisa de um ajuste, precisa de um acerto de direcionamento. Então ele tem que ser improvisador, ele não pode insistir naquele momento, porque naquele momento eu não tenho o que fazer. Então ele tem que improvisar. E é muito interessante o profissionista nesse momento que ele vai improvisar para que tudo dê certo, para que tudo corra adequadamente. E ser otimista, entender que tudo vai dar certo. Não importa o que aconteça, não importa as pessoas que estejam em sua volta, não importa as capacidades que as pessoas têm, a maneira que eles são, sempre vai dar certo. Tudo que se começa vai ter o seu fim para que ele não desista. Uma das características negativas, nós vamos ver lá na frente, né, do perfeccionista, quando ele está desequilibrado, é que ele desiste. Ele vai tentando, ele vê que não tem como acabar o que ele está fazendo ou chegar no seu objetivo, ele desiste. Mas nós vamos ver lá na frente. Mas o importante para que isso não aconteça é que ele se torne uma pessoa criativa, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que brinque com a sua perfeição. E ser improvisado, cada vez que alguma coisa sair fora do seu controle, ou ele perceber que não vai ser do jeito que ele quer, que ele improvise. E seja otimista, ele tem que ter na mente dele, tudo vai acontecer. Que ele não pare no tempo e no espaço, preocupado com seu perfeccionismo. Também reparem que ele é racional e para que ele faça a sua expansão, para que ele chegue na sua expansão da sua consciência, ele vai para um tipo emocional. O sistema é perfeito. O sistema do Enneagrama foi idealizado exatamente para que exista o equilíbrio entre o racional e o emocional. Os dois se equilibrando, os dois fundindo, eles vão ter uma vida muito mais amorosa, muito mais tranquila e não vão perder a sua energia. Lembre do plano de voo. O plano de voo para a seta do equilíbrio do tipo 1 é que ele seja mais emocional. Saia da sua racionalidade e vá para o mundo emocional. Mas ele nunca esqueça que ele é perfeito. Ele nunca esqueça que ele tem a sua motivação básica, que é ser perfeito. Ele vai lá no set, faz o que tem que fazer naquele momento, naquela situação e volta a ser perfeito. Porque se ele ficar no set também, assim como nas asas, ele vai se desequilibrar, porque tanto as asas como a seta do equilíbrio são para momentos, não é exatamente o plano de voo deles.
Isso são ferramentas dadas para quando ele enfrentar uma situação que requer um pouco mais de entendimento, para que ele não perca as suas energias, não perca o seu combustível na sua caminhada. Então estamos falando aqui do perfeccionista, a seta do equilíbrio do tipo 1, com a sua característica positiva, utilizar as características positivas do sonhador, que é o 7. Vendo que a seta, ela está saindo do 7 para o 1. Se nós conhecemos um perfeccionista e ele é com essa característica, né, de criativo, bem-humorado, são pessoas maravilhosas de se conviver. Então, quando o perfeccionista quer ser feliz na vida, quer ter uma convivência harmoniosa com a sua família, com seus amigos, quer ter uma empresa próspera, quer ter uma vida edificante, ele também pode usar o sistema para isso, embora o sistema seja idealizado para a expansão da consciência, ele também pode, para a sua vida pessoal, ser utilizado. Então, cada vez que o perfeccionista, no seu mundo material, vamos assim dizer, encontrar alguma dificuldade, que ele busque ser criativo, bem-humorados, improvisadores e otimistas. Nós falamos aqui que uma boa ferramenta para o perfeccionista é a música, que ele busca então para se equilibrar uma aula de música, tocar um instrumento, seja ele qual for, pintar quadros, né? Ser criativo, né? Se ele tiver um hobby, né, de jardim, um hobby de cantar, se ele tiver essas atividades aonde, né, o seu emocional possa ser mais despertado, ele vai ser um grande perfeccionista. Então, todo perfeccionista que conseguir enxergar isso, sempre ter um hobby, uma viagem, viajar, sair do seu mundinho, né, de perfeição, ele vai ter grandes possibilidades, então, de expandir a sua consciência e alcançar o seu objetivo na sua caminhada. Esse é o plano de voo, né? Essa é uma das ferramentas do seu plano de voo que nós falamos anteriormente. Então vamos agora passar para o terceiro módulo, falar sobre o desequilíbrio do perfeccionista, o tipo 1. Até lá! Nós vamos aqui então entender como o perfeccionista pode ficar desarmonioso na sua caminhada. Lembra do plano de voo? O plano de voo dá essa informação a ele. E nós vamos ver agora o desequilíbrio do tipo 1. É a zona de conforto. Deixa a vida me levar. A seta do desequilíbrio do tipo 1, ele faz exatamente isso. Ele leva para a zona de conforto. Nessa zona de conforto, como nós sempre falamos, você não precisa fazer nada. Você deixa a vida te levar, a vida vai te levando. E aonde está isso para o perfeccionista, o tipo 1? Ele está aqui embaixo, no 4 romântico, né? Quando o tipo 1 ele vai para o 4, né? Você pode ver que a flechinha, de novo falando dessa seta, né? Ele vai do 1 para o 4. O que significa isso? A vida vai te levar, né? É você ir na onda, você ir na massa, né? A consciência de massa, como a gente fala, né? As pessoas falam assim, pinta de verde, todo mundo pinta de verde. Veste preto, vai todo mundo vestir preto. Vamos cantar uma música, todo mundo sai cantando a música. Isso é a zona de conforto. Você não verifica o que é bom para você. Você não luta pela sua expansão da consciência. E o perfeccionista, nesse momento, quando ele vai na zona de conforto, ele vai nas características negativas do romântico. Eles se tornam pessoas instáveis, críticos mordazes, queixosos e pouco objetivos. O que quer dizer isso? Lembra que nós falamos lá do tipo 1, que quando ele não consegue alcançar o seu objetivo, ser perfeito, por qualquer razão que seja, ele desiste do que está fazendo. E ele se torna, então, uma pessoa sem objetivo.
Ele vai deixando, ele chega ali, acaba ali, ele abandona o projeto, não quer saber mais do projeto. Por quê? Porque ele assim é, assim foi feito e assim será. Essa é a seta 4 romântico do perfeccionista. E se tornam pessoas totalmente instáveis. O que ele sai? Ele sai da sua racionalidade, e o romântico, ele é emocional, mas de uma forma totalmente desequilibrada. Por isso que eles se tornam instáveis, eles se tornam as pessoas totalmente incoerentes. Por isso que o perfeccionista, ele é tido como uma pessoa muito rígida, muito criticosa. Ele é difícil viver com um perfeccionista com essa característica negativa, né? São críticos assim imperdoáveis, né? Eles começam a criticar as pessoas achando que todo mundo está errado e ele é a única pessoa certa desse mundo. Queixosos, porque fica queixando da vida, nada dá certo, todo mundo faz errado, ele se torna aquela ladainha, como a gente fala, e vai perdendo a sua energia. E isso no plano de voo dele é alertado para que ele não entre nesse mundo do 4, que é o romântico, nas suas características negativas, porque ele vai perder seus objetivos. Ele vai se tornar simplesmente uma pessoa, um ser no mundo sem objetividade. Nós temos muito isso com as pessoas perfeccionistas, né? Porque eles são muito racionais. Eu brinco sempre que o perfeccionista, ele nunca procura o autoconhecimento, porque ele já é perfeito. Por que ele vai buscar se melhorar? Se tudo para ele é a perfeição. E ser perfeito, ele já é. Por que ele vai, né? Se conciliar com os outros, abrir mão dos seus objetivos, porque ele sempre tem a razão. Então, a característica negativa do 4, por isso que a seta vai até o 4, como nós estamos colocando aqui, né? É que vai torná-lo totalmente instáveis, críticos, mordosos, queixosos, pouco objetivos. Eu vejo muito nas redes sociais as pessoas se queixando do perfeccionista, né? Achando que ele realmente é cruel, né? Eles não pensam para falar, eles realmente são críticos mordosos. E pensando que essa postura deles é uma postura para ter como objetivo ofender as pessoas, né? Ter objetivo colocar as pessoas em mal-estar. Não, isso é simplesmente por quê? Porque ele está na sua zona de conforto. É mais fácil você criticar do que você apaziguar. Como dizem, quem grita é quem não tem razão. E o perfeccionista, ele tem muito isso. Uma das características para você detectar um perfeccionista é você ver alguém gritando em algum lugar. Então ele grita para que a vontade dele, para que a ideia de perfeição dele seja vista por todos. E ninguém tenha a coragem, né, de enfrentá-lo. Então o perfeccionista tem muito disso. Ele usa essa postura dele, né, de uma pessoa muito rígida, de uma pessoa muito brava, de uma pessoa muito criticosa mesmo, para que as pessoas se afastem dele. Ele não quer ninguém perto dele, porque ele é o único perfeito. Por que ele queria alguém perto dele? Se ele é tão perfeito que nada falta a ele, porque ele já tem a perfeição dentro dele. Então a zona de conforto, deixa a vida me levar para o perfeccionista, é exatamente isso. É ele abandonar os seus projetos, independente das dificuldades que enfrente. A partir que ele abandone, para que ele não seja criticado, ele começa a criticar, e de uma forma muito agressiva. E queixa por que o projeto não deu certo? Porque a vida é assim, porque a vida é assada, porque ele fica sempre queixando. E a partir daí, ele perde o estímulo, porque ele se torna pouco objetivo. Ele vai perdendo estímulo, ele fez uma, não deu certo, ele fez outra, não deu certo, fez outra, e ele acaba na zona de conforto. Não sai disso. Então, alguém chegou perto dele, ele já começa a gritar, ele já começa a impor a sua força, porque ele é racional. Veja que o perfeccionista, a essência dele é uma essência
racional. E se ele for de uma forma errônea, por o tipo 4, que é emocional, ele vai naturalmente ele vai. Não adianta, o 4, mas se eu for 4 e for para a característica positiva do 4, não vai. Isso é um sistema, o sistema é perfeito. Quando você encontrar um perfeccionista que está perdendo seus objetivos, que é crítico e estável, diga a ele, pare de ser romântico, pare de viver no mundo da lua, pare de achar que o mundo nunca vai dar certo. Lógico que ele vai olhar para você e vai dizer, você não sabe o que está falando, porque o perfeito sou eu e tudo que eu sei está totalmente perfeito. E assim falamos então da seta do desequilíbrio do tipo 1. A zona de conforto, deixa a vida me levar. Quando você encontrar um perfeccionista com essas posturas, não adianta bater de frente, não adianta brigar, não adianta você querer explicar para ele por quê? Porque dentro dele, que é uma coisa nata dele, ele já é perfeito. Então, é o que ele quer, que as pessoas se afastem dele, para não aborrecê-lo na sua imperfeição. E assim falamos então da seta do desequilíbrio do tipo 1, a zona de conforto, deixa a vida me levar. Então vamos agora passar para o quarto módulo, falando sobre a estrutura, finalizando então essa demonstração do tipo 1 perfeccionista. Até lá! O tipo 1 está localizado ao lado direito desse sistema, lembrando que as asas são os seus números anterior e posterior, que é o preservacionista, e o prestativo. No seu plano de voo, é dado a ele essas ferramentas. Quando ele se sentir no momento que a sua racionalidade está lhe incomodando, ele pode ir ou no tipo 2, que é prestativo, ou no tipo preservacionista, que são dois tipos do emocional. E aí ele consegue continuar na sua caminhada. Veja que coisa interessante, como nós estamos falando de plano de voo, é como se o avião, vamos falar do avião, estivesse voando e na sua rota tivesse uma turbulência. E o piloto percebesse que é exatamente o momento dele sair da rota para não pegar essa turbulência. Então ele sai da rota, ele vai lá para o 9 do prestativo, passa pela turbulência e volta para a sua rota. Como ele também, lá na frente, se for o caso, outra tempestade, outra situação que requer que ele saia da rota dele, ele também vai no seu plano de voo, lá para o 2, no prestativo, enfrenta aquela situação, aquele momento que ele precisa de um pouco do emocional para se equilibrar, mas volta para a sua rota. Ele é perfeccionista. Lembra o que eu falei? É nato isso nele. Ele vai ser perfeito, por mais que ele use as asas, por mais que ele vá lá para o tipo 7, que nós vamos falar aqui, né? Ele é um perfeccionista, isso é nato dele. Faça o que ele fizer, ele vai ter esse ímpeto da perfeição. E aqui, lá no 7, lembram que é o sonhador, que é onde ele vai buscar, é como se ele reabastecesse o avião no ar, né? É como ou um navio que para num porto para reabastecer. Então, a seta, quando ele está aqui, vai em encontro. Simbolicamente, podemos falar aqui que é um reabastecimento, ele parar num posto de gasolina para reabastecer o seu combustível, né? Então, por que ele vai lá no sonhador? Porque também ele é um tipo, né, emocional. Então, aqui ele vai conseguir reabastecer o seu combustível, né, para que ele possa continuar na sua caminhada. Vamos simbolicamente assim. Há um avião, tempestade, ele usa as asas para poder sair da tempestade. Lógico que quando ele muda as asas, ele também gasta mais o combustível do que ele poderia. Então ele vem no 7, reabastece, mas volta a ser perfeccionista. Não é porque ele vai no 7 que ele vai ficar lá, não.
Ele vai exatamente ficar aquele momento que ele precisa se equilibrar, que é o emocional aqui, o sonhador, para voltar na sua caminhada. Ele não tem como, isso é nato dele, deixar de ser perfeccionista. Não adianta ele ir para o preservacionista, pensar em ficar lá, é como o avião perder o seu rumo, né? Ele sai da rota. Isso não é bom. E muito menos também para o prestativo, ele sai da rota, isso não é bom. O perfeccionista vai lá no set, reabastece o seu combustível, mas volta sempre para o tipo 1, que é ser perfeito. Isso é nato dele, a alegria dele de viver é ser perfeito. Se você tirar essa alegria dele de viver, provavelmente ele vai ser uma pessoa que vai aqui para o tipo 4, que nós falamos, que é o romântico. Entendam que a flechinha está vindo para cá, que nós comentamos, e ele provavelmente, naturalmente, é um sistema, né? Ele vai usar as características do tipo 4, vai viver no mundo da Lua. Então, o que nós temos que entender? Que esse sistema do Enneagrama para o tipo 1, o perfeccionista, ele tem essa estrutura. Duas asas que são sempre o número anterior e o número posterior do tipo, nesse caso do perfeccionista, que é o preservacionista e o prestativo. Vejam, são dois tipos emocionais. E aqui nós temos o 7, outro tipo emocional, né? Que vão dar esse equilíbrio. No entanto, no 4, que também é emocional, ele vai lá para o lado negativo do 4, como nós já falamos anteriormente. Então, quem se acha perfeccionista, tenha isso em mente, tenha isso na sua estrutura, porque esse é o seu plano de voo. Ser perfeito, esse é o seu objetivo, esse é o dom que lhe foi dado. Ir às asas, perfeccionista, ir para o prestativo, são dois lados emocionais. Reabastecer no sonhador, ser criativo, imagina, maravilhoso, né? Se você pegar todos os cientistas que tiveram sucesso, eles tiveram que olhar além das aparências, porque são naturalmente perfeccionistas e sonhadores. E prestar atenção, quando começarem a ter essa postura de muito crítico, mordaz, uma pessoa totalmente, as pessoas até falam, insana às vezes, em busca da sua perfeição, ele está lá no 4, o romântico. Por que o romântico? Porque o romântico vive no mundo da lua, né? Como diz alguns, viajam na maionese. E por perfeccionista, isso é um tumulto, né? Isso é inadmissível. E por isso ele começa a entender que a sua imperfeição é o que está se manifestando. Por entender assim, ele não aceita. Ele vai bater de frente e ele vai ser crítico, mordoso, porque ele prefere gritar antes do que alguém diga a ele que ele é imperfeito. Então aqui nós temos a estrutura do Enneagrama do tipo 1, o perfeccionista. Então agora, no próximo módulo, estarei dando dicas para vocês, como conhecer o tipo 1, como conviver com o tipo 1 e como administrar as suas emoções, se você for o tipo 1, o perfeccionista. Até lá! Vício psicológico, a raiva. Eles têm raiva por não conseguir alcançar os seus objetivos. Então eles ficam com raiva do mundo, raiva das pessoas que estão em sua volta, que não conseguem acompanhar as suas ideias. Então o vício psicológico do tipo 1 é a raiva. As características positivas, eles são disciplinados, têm objetividade, determinação e comprometimento. Você ter uma pessoa, um parceiro com a característica do tipo 1, perfeccionista, é muito bom, é muito interessante, desde lógico que ele esteja no seu momento equilibrado com essas características positivas. Eles são disciplinados, objetivos, têm determinação e comprometimento. Eles são pessoas que, ao assumir os seus compromissos, por ser perfeitos, por se achar perfeitos, eles têm essas características positivas.
Vou repetir: a disciplina, objetividade, determinação e comprometimento. No entanto, as características negativas, como nós já colocamos lá, eles são intransigentes, intolerantes e são rígidos. Isso quando eles estão lá no 4, lembra do tipo 4, que é o romântico? Então, eles vão lá para características negativas do romântico, que compõem exatamente a intransigência, também a intolerância e a rigidez. São intolerantes com todos que estão em sua volta, por acreditar que ele é perfeito e todo mundo tem que ser perfeito, que estão participando, seja lá do que for, em sua vida. E são muito rígidos, porque são racionais, né? Lembra? A característica do tipo 1 é que ele é racional. E por ser irracional, acredita exatamente naquilo que lhe é dado. Ser perfeito. Virtude a ser desenvolvida, a paciência. Todo tipo 1 perfeccionista tem que desenvolver a virtude da paciência. Para que eles tenham o seu objetivo alcançado, a paciência vai ser a alma do negócio dele. O seu plano de voo está lá. Virtude a ser desenvolvida, a paciência com tudo e com todos. Entender que nem todos são perfeitos. Todos têm as suas qualidades e as suas imperfeições. Mas, mesmo assim, são pessoas boas que estão ajudando na sua caminhada. Motivação básica é ser perfeito. Veja bem, ele não vai, no longo do tempo, ser perfeito, ele não vai fazer uma faculdade para ser perfeito, ele não vai nascer numa família que vai torná-lo perfeito. Isso é nato dele, ele já nasce com essa motivação básica, que é a perfeição. Então, as pessoas muitas vezes não entendem que ser perfeito para ele é nato dele e acham que ele deveria ser uma pessoa de outro tipo qualquer. Mas ser perfeito é nato dele, ele nasce para ser perfeito. Isso precisa ser muito bem entendido, senão vocês não vão dar o valor necessário e não vão ajudar a essa pessoa que é do tipo 1 perfeccionista, a fazer a sua caminhada, a fazer o seu plano de voo. Então, lá no seu plano de voo está lá, virtude a ser desenvolvida, paciência com ele mesmo e com todos que estão em sua volta. Motivação básica é ser perfeito. Qual o seu grande desafio? Enfrentar o caos com serenidade, cultivar a fé nas pessoas e superar a impressão de ser insignificante. Por que ele vai lá para o 4? Por que ele vai nas emoções negativas, lá na característica negativa do 4? Exatamente, por ele não alcançar a sua perfeição, ele se acha um insignificante. Ele acha que é uma pessoa que não tem capacidade de fazer aquilo que ele veio fazer, ser perfeito. Então, não alcançando a sua motivação básica, se afastando da sua motivação básica, ele, dentro dele, emocionalmente dele, ele tem essa impressão de ser insignificante perante tudo e a todos. E por isso, para que as pessoas não o vejam dessa maneira, não é que as pessoas veem, ele imagina que as pessoas o veem dessa maneira, ele se torna então uma pessoa agressiva e uma pessoa intolerante. Aqui nós vamos falar de alguns tópicos, né, que ajudam vocês a localizarem o tipo 1, né? O que mais ele fala? Existem duas maneiras de fazer as coisas, a errada e a minha. Imagina você viver com uma pessoa que tem como slogan de vida, como bandeira de vida, essa frase: existem duas maneiras de fazer as coisas, a errada e a minha. Quando você ver alguém com essa frase, né, ou alguma coisa parecida, você está de frente de um perfeccionista e com certeza
desequilibrado. As pessoas me falam, perguntam, por que eu sempre estou colocando os lados desequilibrados dos tipos como exemplo? Porque hoje é o que nós nos encontramos. Lembra lá na introdução? Todos os tipos estão nos seus lugares errados, todos os tipos estão nos seus lugares equivocados. Então, provavelmente, para você localizar um tipo 1, perfeccionista, ele deve estar exatamente com essa afirmação dentro dele. Existem duas maneiras de fazer as coisas, a errada e a minha. As pessoas do tipo 1 são muito exigentes com elas mesmas. Passam a vida questionando a tudo e a todos. Tornam-se intolerantes com seus semelhantes por acreditarem que só eles têm razão. É como já tenho dito, né? Isso é uma característica, assim, sine qua non do tipo 1. Né? Eles se tornam realmente intolerantes. É difícil você viver com um perfeccionista, ele estando no momento de desequilíbrio. E isso você vai, se você encontrar uma pessoa assim, provavelmente você está de frente de um perfeccionista. Nós temos aqui, por serem rígidas nos seus critérios de avaliação, sofrem com o seu próprio julgamento de incompetência. Foi o que nós falamos no slide anterior, né? A sua insignificância. Eles, por não alcançarem a sua perfeição, eles se julgam incompetentes e abandonam. Lembra a zona de conforto? Ele vai lá para a zona de conforto, começa a agredir todo mundo para que ninguém perceba a sua aparente incompetência. Né? Fico perguntando na bilheteria do cinema se o ingresso que compraram é realmente o do filme que elas querem assistir. Quando se dão conta, o filme já terminou. Isso é uma característica, assim, muito grande do perfeccionista. Eles perdem muito tempo perguntando coisas que não têm maior sentido, pegando em detalhes que nada vai ter, né? Nada vai influenciar no que está sendo feito. E sempre se sente chateados porque eles perdem realmente a essência do que está sendo feito. Então, eles perdem exatamente isso. Quando se dão conta, o filme já terminou. Aí vai brigar lá com o bilheteiro, que não explicou direito, e assim eles passam a vida reclamando. São consideradas masoquistas, acreditam que ser perfeito é mais importante que ser feliz. Isso é uma realidade, né? Eles não preferem ser felizes, eles preferem ser perfeitos. Eles não tendem que tendo reflexibilidade, né? Ser flexíveis, né? Na sua caminhada, eles podem ser felizes, mas não. Eles querem ser perfeitos. Por isso se tornam até masoquistas, né? Nesse seu critério. São intransigentes por natureza, por isso fazem a mesma coisa por diversas vezes, até ficar aceitável. Perdem o seu precioso tempo em detalhes inúteis. Isso é uma característica, sim, muito interessante do tipo 1, o perfeccionista. Por isso que ele nunca acaba o que está fazendo. Sempre vai ficar algum detalhe para trás. E ele acaba abandonando todos os seus projetos por ficar perdendo tempo com detalhes inúteis. Então agora passaremos para o próximo módulo, aonde eu mostro uma parábola para ampliar o seu entendimento sobre o tipo 1, o perfeccionista. Até lá! E a parábola aqui que estamos é o casamento. Contos de Moulin Nasrudim. Para quem não sabe, Moulin Nasrudim é uma figura histórica utilizada pelos sábios para ensinar a sabedoria. E por isso aqui estou usando então Contos de Moulin Nasrudim, o seu casamento. Vamos ver do que se trata. Nasrudim estava proseando com um conhecido que lhe indagou: Moulin, responda-me, você nunca pensou em se casar? Sim, claro que já. Como era jovem, determinei-me a achar o meu par perfeito. Cruzei o deserto, cheguei a Damasco e conheci uma mulher belíssima e espiritualmente muito evoluída. Mas as coisas triviais do dia a dia atrapalhavam. Mudei de rumo e lá estava eu em Isfahan. Ali pude conhecer uma mulher com dom para as coisas materiais, da vida caseira, e além disso se mostrou muito
espiritualizada. Porém, carecia de beleza física. Pensei, o que fazer? E resolvi ir ao Cairo. Lá cheguei e logo fui apresentada a uma linda jovem, que também era religiosa, boa cozinheira e conhecedora dos afazeres do lar. Ali estava a minha mulher ideal. Entretanto, você não se casou com ela, por quê? Ah, meu prezado amigo, ela também estava buscando o homem ideal. Então agora passaremos para o último módulo, aonde eu dou afirmações, né? Mostro afirmações para que vocês possam equilibrar o tipo 1, o perfeccionista. E por quê? Porque nós estamos tratando de um sistema do Enneagrama numa linguagem mística, e o místico busca a sua expansão da consciência, o seu equilíbrio físico, mental e espiritual. Até lá! E vamos então aqui, a afirmação para buscar o equilíbrio do tipo 1. Por que eu faço isso? É realmente trabalhoso a pessoa primeiro se perceber perfeccionista. E mais, como ele vai trabalhar o seu eu observador? Como é que ele vai expandir o seu eu observador? É uma tarefa, está lá no seu plano de voo, para que você possa alcançar a expansão de consciência, você precisa expandir o seu eu observador. O que é seu eu observador? É você se observar e ver as suas anuâncias, os seus ímpetos. Vocês lembram lá no início que estávamos começando a falar do tipo 1, o perfeccionista? Nós falamos exatamente da motivação básica. Ele tem a motivação de ser perfeito. E se ele perceber esses ímpetos perfeitos e transformá-lo, transmutá-lo em equilíbrio, numa energia de equilíbrio, ele vai chegar na sua meta, que é a expansão da consciência. E a afirmação para o tipo 1, o perfeccionista, é: tenho paciência e sou perfeito. Isso é uma dica, né? Para aqueles que buscam o autoconhecimento, ou ser feliz na vida, ou ter uma vida próspera, ou ter uma família harmoniosa, ou ter um relacionamento harmonioso, enfim, ter uma vida equilibrada. Ele tem essa afirmação. Cada vez que ele se sentir de forma desequilibrada, ele sentir uma energia desarmoniosa, um mal-estar, isso tudo são manifestações do seu tipo. Ele afirme firme e forte: tenho paciência e sou perfeito. Quanto mais ele afirmar, tenho paciência e sou perfeito, mais ele volta a se equilibrar no seu tipo 1, o perfeccionista. Isso é uma dica, né? Nós estamos falando aqui de um sistema místico do autoconhecimento, que é o sistema do Enneagrama, numa linguagem mística, né? Então eu sempre dou as dicas nessa minha experiência desses tantos anos trabalhando com esse sistema. Essa afirmação vai ajudar em muito todos aqueles que são do tipo 1, o perfeccionista. Encerrando então aqui os nossos trabalhos, desejo sucesso a todos, e a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Nunca esqueça disso. A melhor maneira de prever o futuro é você agir. Lembra que nós conversamos lá na introdução? Você tem que começar a agir e deixar de reagir. Então, em vez de você ficar achando que o futuro é o que é, você começa então a criá-lo. Espero que tenham gostado dessa aula do perfeccionista, o tipo 1. Obrigado por compartilhar esses momentos de experiência, esses momentos de ensinamentos com vocês. Agora vamos partir para a segunda aula, falar sobre o prestativo, o número 2. E até lá, sejam bem-vindos.